Dando prosseguimento ao ciclo de palestras do Profit 2022, chamamos agora Bruna Marchi, com a palestra Direito 101 para tradutores e intérpretes. Bruna Marchi é advogada, tradutora e intérprete jurídica, pós-graduada em interpretação de conferências nos idiomas inglês e português pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal. Pós-graduada em Direito Norte-Americano pela Universidade de Fordham, nos Estados Unidos, criadora do canal Descomplicando o Inglês Jurídico no YouTube, palestrante internacional nas áreas de Inglês Jurídico e Direito Comparado, professora de Inglês Jurídico na Extensão Universitária da PUC São Paulo, UNAR e Universidade do Minho, em Portugal, entre outras. Olá, muito obrigada, André, por ter me apresentado. Muito obrigada, Ana Júlia, pela oportunidade de estar em mais um Profit. Já fui palestrante presencial de várias edições e esse ano estamos nos adaptando, então estamos aqui no online, que eu acho que também é um formato super interessante, principalmente para quem não está em São Paulo, não tem a possibilidade de viajar e tudo mais. E antes de eu começar aqui a compartilhar minha tela, foi uma ótima coincidência a Kátia ter vindo antes de mim, porque, obviamente, tirando o termo tradução médica e colocando tradução jurídica, ela realmente deu uma ótima introdução e 80% do que ela falou para tradução médica vale para tradução jurídica, obviamente não as fontes, né, porque são fontes diferentes, mas as características, né, que um tradutor tem que ter, o conhecimento que o tradutor tem que ter, etc. Então, foi uma feliz coincidência ela ter vindo antes de mim. Bom, então eu vou compartilhar minha tela. Fala, Ana, desculpa, não foi bem uma coincidência. Fui eu que organizei o cronograma e eu fiquei 1 hora olhando as palestras. Foi excelente! Eu descobri que existia uma relação entre algumas que eram mais literárias, aí eu pus todas juntas, porque é diferente. No presencial, gente, a gente mistura as palestras, coloca temas bem variados, porque aí você senta e não vai levantar e sumir, né? Se for um assunto que você não interessa, e acaba conhecendo coisas diferentes. No online eu fiquei com medo de repente, misturar, e a pessoa fala, deixa eu ir resolver uma coisinha, e a gente sabe que quando a gente sai da tela, você volta dali a 3 horas, quando você vai ver. Exato. Então, eu fiz blocos, coloquei Excelente. esse bloco mais técnica, mais para quem está iniciando. Amanhã cedo vai ter algumas coisas de audiovisual, de acessibilidade, amanhã à tarde vai ter já apontando para o futuro, tecnologias e tudo mais. Então, foi isso. Não foi coincidência. Desculpem por achar que foi obra do acaso. E, Ana, até vou pegar essa dica para organizar aqui os eventos do Descomplicando e tudo mais. Então, fez muito sentido a Kátia ter vindo antes de mim, porque a gente está na área de tradução técnica, né? E, com certeza, isso vale para tradução de engenharia, para tradução de odontologia, etc. Então, a gente divide, né, em grandes blocos a tradução, e um desses grandes blocos é a tradução técnica, né? Depois tem a literária e todos os outros tipos de tradução. Bom, então, fazendo justiça à organização da Ana, agora eu vou compartilhar aqui o meu slide com vocês. Eu também vou permitir, Ana Júlia, que vocês compartilhem, mas eu mudei faz 10 minutos do que eu tinha te mandado, então eu vou te mandar a versão atualizada, tá bom? Para você mandar para as pessoas. Então, aqui está a minha apresentação, que o André já fez muito gentilmente. Então, eu sempre gosto de ativar aqui o pointer. Muito bem, então essa é a minha palestra para o Profit 2022. Então o tema é Direito 101 para tradutores e intérpretes. A grande maioria das palestras que eu dou e das aulas que eu dou são relacionadas a inglês jurídico, né? E aqui para o Profit eu quis abrir para todos os pares linguísticos. E eu já dei palestra, por exemplo, de português jurídico ou de direito, né, no Direct, que é o simpósio de direito comparado, tradução e interpretação do Descomplicando o Inglês Jurídico. A gente já está providenciando a organização para esse ano, inclusive. E os tradutores gostam muito, então eu consigo abranger todos os pares linguísticos, consigo abranger também a área de Libras, por exemplo, né? Então, agora, no sábado passado, eu estava presencialmente no evento da Translators,
e a Paloma Bueno estava lá, e aí um colega perguntou para ela, Paloma, como é que você faz para traduzir para Libras, por exemplo, quando um ministro da STF está falando, tal? E aí a Paloma falou, é realmente difícil, mas eu me mantenho atualizada, eu leio, tal. Eu falei para ela, estou criando um curso de direito para tradutores e intérpretes, então aqui está o início desse projeto, né? Então, vamos lá, vamos fazer uma brevíssima introdução. Uma pergunta que me fazem muito aqui no Descomplicando Inglês Jurídico, então, o Descomplicando Inglês Jurídico é um hub de soluções de inglês jurídico e também de espanhol jurídico. Então, a gente dá treinamentos e cursos tanto de inglês jurídico e espanhol jurídico para juristas e tradutores e intérpretes, e a gente também é uma boutique de tradução jurídica. E a gente tem aqui, né, no nosso programa, então, esse curso voltado, já vou falar um pouco mais dele, esse curso voltado para os tradutores, e aí eu recebo muito essa pergunta aqui, né? Preciso ser formado em Direito para ser tradutor jurídico? E a Kátia acabou, né, de mencionar esse assunto na apresentação dela, então ela mesma falou, eu não tenho curso, né, eu não tenho, formação na área da saúde, mas sou tradutora, sou tradutora da área da saúde. Então, embora a Kátia, por exemplo, não tenha formação, ela teve a experiência de 7 anos no serviço público e tudo mais. Então, a minha resposta é, não, você não precisa ser formado em Direito para você ser tradutor jurídico. Porém, todavia, contudo, você tem que saber direito, você tem que estudar o sistema jurídico primeiro, se você vai traduzir para o português do Brasil, obviamente. Primeiro o sistema jurídico brasileiro e depois o sistema jurídico do qual pertence o seu outro idioma, né? Então, por exemplo, aqui no Descomplicando, nos nossos cursos, a gente ensina, então, o sistema da Civil Law aqui do Brasil e o sistema da Common Law lá dos Estados Unidos. Então, a gente ensina aqui no nosso LTA, que é o Legal Translation Academy, a gente não dá simplesmente, né, um glossário e fala para o aluno, traduz juiz como judge. Não, a gente realmente ensina o direito brasileiro, ensina o direito americano para chegar à terminologia. Então, para eu encerrar aqui esse primeiro tópico, né? Você não precisa ser formado em direito necessariamente, se você já está bem à frente na carreira, mas você precisa, sim, estudar a área jurídica e estudar direito. Próximo tópico. Também recebo muito essa pergunta. A LTA, que é a Legal Translation Academy do Descomplicando Inglês Jurídico, que é o nosso curso voltado especificamente para os tradutores e intérpretes, e a Alessandra, que está aqui, ela é nossa professora também, quero deixar um beijo para ler. A LTA é suficiente para entrar na área da tradução jurídica? Então, seria muito fácil eu falar que sim, e aí eu venderia muito mais cursos do que eu vendo hoje em dia, mas eu sempre faço a seguinte observação. Aqui na LTA, o aluno aprende terminologia jurídica, ele aprende direito brasileiro, ele aprende direito comparado, ele aprende direito americano, ele aprende a desenvolver glossário, por exemplo, e tal, mas a gente está muito focado na terminologia jurídica. Se você, portanto, é um tradutor que tem bastante experiência na área e quer focar em jurídico, perfeito, vem aqui com a gente. Mas se você está começando na área, eu sempre indico os nossos parceiros. Então, o que eu falo é, faça a nossa LTA em conjunto com outros recursos. Então, por exemplo, eu sempre indico a Translators 101, eu sempre indico a pós da Estácio, inclusive a Estácio virou nossa parceira recentemente. Quem quiser fazer curso com desconto, só me mandar um e-mail que eu mando o link para vocês. Então, existe muito mais por trás da tradução jurídica do que entender direito e terminologia. Então, eu sempre trabalho também aqui em conjunto com os nossos parceiros. E, finalmente, por onde posso começar a estudar tradução jurídica? Sempre chega essa pergunta também. E de grátis, né? De grátis. Então, assim, você consegue estudar tradução jurídica de grátis de várias maneiras. Então, o nosso canal, por exemplo, né, lá no YouTube, é o maior canal de inglês jurídico do Brasil. Então, a gente tem aulas inteiras de tradução jurídica, por exemplo. A gente tem aulas inteiras de direito com professores estrangeiros, nacionais. A gente tem dicas rápidas. Em todas as nossas redes sociais, no Insta, no LinkedIn, no Facebook, a gente também publica diariamente conteúdo. Então, você pode, sim, começar a ter contato com essa área ou então se aprimorar nessa área de um modo gratuito e com conteúdo bastante rico. E, claro, convido você a fazer parte da nossa LTA. Inclusive, dos nossos grandes diferenciais aqui no Descomplicando é que todos os nossos professores
tem formação em direito. Então, a gente realmente preza, né, pela qualidade técnica dos professores. Então, vamos lá. Vamos começar com o vocabulário e depois a gente entra em outra seara. Instância. O que é uma instância, né? Então, você que não tem muita experiência com jurídico deve se perguntar, né? Mas eu leio a Folha de São Paulo, eu vejo a Globo News, eu vejo o CNN, eu vejo o canal XYZ, e está na segunda instância, e está na última instância, está na primeira instância, e não sei o quê. Então, a instância no direito é um degrau da justiça, né? É assim que eu gosto de visualizar, eu acho que é uma imagem interessante. Então, é o degrau da justiça. Então, quando a gente entra com o processo na justiça, a gente entra, por exemplo, né, aqui, na grande maioria das vezes, na primeira instância, e a parte que perde, claro, não vai ficar muito feliz. Então, esse processo vai caminhando para cima, e a gente já vai ver aqui essa estrutura de forma geral. Então, cada degrau dessa estrutura a gente chama de instância, tá? E aí a gente também tem esse outro vocabulário aqui, os julgadores, né? Quem é que julga, então, esses processos na justiça? Pode ser o juiz, o desembargador ou o ministro, via de regra. E aí vocês vão me falar, Bruna, tá, mas eu não sei quando usa juiz, quando usa desembargador, quando usa ministro. Então, eu sempre sugiro uma solução mágica para os alunos, que é sempre usar a palavra mais geral, né? Então, juiz, desembargador e ministro, a gente já vai ver os usos corretos agora, são sinônimos de magistrado. Então, magistrado é o termo guarda-chuva, e aí, para cada instância, então, a gente tem essa nomenclatura aqui que a gente já vai ver, tá? Então, quando você está traduzindo na área jurídica, que é a única área que eu tenho propriedade para dizer, e você não tem certeza absoluta se é, né, por exemplo, o juiz, o desembargador, sempre procure termos guarda-chuvas, tá? Então, com o termo guarda-chuva, você não tem a menor chance de errar, por mais que você esteja sendo menos preciso. Mas a gente precisa acertar, a gente precisa evitar o erro. E como a Kátia acabou de dizer, um erro na área médica pode indiretamente até matar uma pessoa, e um erro na área jurídica pode custar bilhões, milhões de dólares e de reais para o cliente, né? Então, aqui no Descomplicando, como uma boutique de tradução jurídica, a gente faz tradução de contratos que valem milhões, bilhões de dólares, de euros, etc. Então, se a gente usar uma terminologia equivocada, a gente pode realmente colocar o nosso cliente numa situação muito difícil, ele pode ser processado, etc. Então, tanto na área médica quanto na jurídica, a gente tem que ter absoluta responsabilidade, né? Então, vamos lá, eu trouxe para vocês aqui só o início do início, a ponta do iceberg, se você realmente se interessar por estudar tradução jurídica, que é o início dos nossos estudos, né? Então, essa é uma das nossas primeiras aulas aqui na nossa Legal Translation Academy. Então, vamos falar sobre a estrutura a estrutura da Justiça Federal Brasileira. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber que eu não vou falar de todas as justiças especializadas hoje, obviamente, por causa do tempo, mas a gente faz uma primeira grande divisão aqui, né, dessa estrutura. Então, a gente tem a estrutura da Justiça Federal e da Justiça Estadual. De novo, eu não vou me ater a detalhes aqui. Então, como é que eu sei que um processo vai para a Justiça Federal e não para a Justiça Estadual, por exemplo? Então, aqui na Constituição brasileira existe um artigo que lista todas as situações em que o processo vai para a Justiça Federal. Basicamente, quando esse processo envolve algum órgão governamental federal, alguma empresa pública federal, etc. Tá? Então, por isso que eu vou usar aqui o exemplo da Lava Jato e da condenação do presidente Lula, sem querer causar nenhuma polêmica, mas é porque foi uma pauta que ficou super em voga, e aí eu vou trazer para a memória de vocês, para vocês conseguirem fazer esse raciocínio, tá? Então, por exemplo, né, o Lula estava sendo acusado lá de corrupção, tal, em relação à Petrobras. Então, a Petrobras é um órgão do governo federal, então esse processo, como vocês se lembram, por isso que esse processo foi para a Justiça Federal, tá? Então, eu como advogada, por exemplo, eu recebo aqui no meu escritório um cliente, ele vai contar a história dele para mim, claro, com as palavras não técnicas dele, eu vou encaixar essa situação aqui nessa situação do dia a dia, numa situação técnica, como advogada, vou abrir a Constituição e se essa situação que o cliente acabou de me contar se encaixar num daqueles
numa daquelas situações que a Constituição está me dizendo, então eu vou protocolar, eu vou iniciar esse processo, então, na Justiça Federal. Se não cabe lá, significa que eu vou para a Justiça Estadual, tá? Então, essa é a grande primeira diferença. Então, vamos lá. Quando o advogado protocola, inicia, né, dá início ao processo judicial na Justiça Federal, via de regra, no direito, como sempre há várias exceções, mas via de regra, o advogado, então, vai protocolar lá o processo na Justiça Federal de primeira instância. E o julgador, o nome técnico, né, desse julgador que atua na Justiça Federal de primeira instância é o juiz federal. A gente pode usar só juiz? Claro que pode, mas por uma convenção não escrita na área jurídica, quando a gente fala juiz, a gente está se referindo normalmente ao juiz estadual, e quando a gente está se referindo ao juiz da Justiça Federal, a gente então fala juiz federal para a gente ter essa diferenciação. Então, de novo, isso não está escrito em lugar nenhum, não é lei, não é nada, mas a gente geralmente fala dessa forma, tá? Então, a primeira instância da Justiça Federal, ela é chamada literalmente de Justiça Federal de primeira instância, então lembrem-se que a instância é o degrau, né, da justiça. Muito bem. Então vamos começar lá com o processo do Lula, tá? Então, o Ministério Público entrou, né, com o processo contra o Lula na Justiça Federal de primeira instância, porque estava envolvendo a Petrobras, né? O Lula perdeu na primeira instância, obviamente ele não ficou nada feliz. Então, os advogados dele ficaram muito chateados com isso, não se conformando. Então, eles entraram com recurso, eles recorreram. E na Justiça Federal, quando você perde na primeira instância, você tem que recorrer para onde? Você tem que recorrer para o Tribunal Regional Federal, necessariamente, tá? Então, a parte não ficou feliz aqui embaixo, ela vai entrar com recurso aqui para o TRF. E olha só, aqui embaixo quem julgava era o juiz federal, né? Quando entra no TRF, já vira desembargador. Lembra que tudo isso tem como sinônimo a palavra magistrado, que é o termo guarda-chuva, tá? Então, o julgador que trabalha no TRF vai ficar muito bravo se você chamá-lo de juiz. Então, chame-o de desembargador, e se você não se lembrar, chame todo mundo de magistrado, e ninguém vai ficar triste se você chamar de magistrado. Muito bem. O Lula perdeu novamente aqui no TRF, e aí os advogados dele também não ficaram satisfeitos, e aí o Lula entrou em outras 2 instâncias na Justiça Federal aqui do Brasil, tá? Então, os advogados entraram no STJ, e quem julga lá, ó, já virou outra coisa aqui, ó, outra palavra, ministro. Então, de juiz foi para desembargador e foi promovido para ministro. E por que os advogados do Lula recorreram ao STJ? Então, vamos lá. Da primeira instância para o TRF, esse caminho aqui é obrigatório. O STJ só aceita recurso se o advogado alegar que uma lei federal, que, por exemplo, um artigo do Código Civil, um artigo do Código Penal, por exemplo, foi violado nessas decisões aqui de baixo, tá? Então, os advogados do Lula conseguiram convencer o STJ, né, de que uma lei federal, ou artigos, enfim, de lei federal não foram respeitados nessas decisões aqui embaixo, então o STJ aceitou esse recurso. Então, a gente tem, né, 2 caminhos. Então, se é lei federal, né, está questionando lei federal STJ, e os advogados do Lula também recorreram ao mesmo tempo para o STF, tá? E para o STF, melhor dizendo, só aceita recursos que envolvem questionamento sobre a Constituição. Então, por exemplo, o processo do Lula poderia ter começado aqui na primeira instância, ele não feliz, né? Poderia, e perdido como perdeu, ele poderia ter recorrido ao TRF como ele fez, e de repente, se não houvesse nenhum questionamento de lei federal, ele só poderia, então, ir diretamente ao STF sem passar pelo STJ, tá? Então, essa aqui é a estrutura da Justiça Federal brasileira. E, de novo, não chame um ministro de desembargador, um desembargador de juiz, porque eles vão ficar ofendidos. Se você não se lembrar, chame todo mundo de magistrado, porque aí todo mundo fica feliz. Deixa eu voltar aqui com a minha visualização. E agora a gente vai para a estrutura da Justiça Estadual. Então, de novo, que não está, as situações que não cabem naquela lista da Constituição vão parar na Justiça Estadual. Então, Justiça Estadual, né? Bateram no meu carro,
E aí a pessoa falou que ia pagar e nunca mais atendeu meu telefonema, tal, não sei o quê. Então eu vou lá e entro com processo, por exemplo, né, nesse caso, na Justiça Estadual, tá? Então, o nome, né, da instância é Justiça Estadual de Primeira Instância. E olha só aqui, ó, eu fiz a diferenciação por juiz ou juiz de direito, tá? Para a gente diferenciar do juiz federal. Muito bem. Então, bateram no meu carro, só para eu dar aqui um exemplo, bateram no meu carro aqui no estado de São Paulo, e a pessoa não quis me indenizar. Então, eu vou lá para o meu advogado, e meu advogado entra com processo aqui na Justiça Estadual de Primeira Instância, no caso de São Paulo, tá? E aí a pessoa perde esse processo, ou seja, o magistrado ou o juiz de direito ordena que pague para mim, por exemplo, uma quantia de 50 mil reais de indenização. A parte que perdeu, obviamente, não vai ficar muito feliz, então ela tem necessariamente que ela tem que recorrer para o TJ, que é o Tribunal de Justiça, e olha só, o juiz também já foi promovido, então aqui ele virou desembargador, tá? E vamos dizer que a outra parte perdeu novamente aqui. Ela só consegue, de novo, ir ao STJ, que daí é o ministro que vai julgar, se houver um questionamento de matéria de lei federal, e ela consegue somente chegar no STF se ela questionar matéria constitucional. É claro que em uma batida de carro é muito difícil que a parte consiga subir para o STJ e para o STF, mas, enfim, né? Eu sempre lembro da situação em que o STF teve que literalmente julgar. Quem ama futebol vai saber muito melhor do que eu, a final de um campeonato carioca, se foi o time X ou Y que ganhou. Então, assim, existem algumas excrescências no nosso sistema. E esse STJ e esse STF são os mesmos lá da estrutura que eu falei lá atrás da Justiça Federal, tá? Então é isso, eu queria trazer hoje para vocês aqui a estrutura então da Justiça Federal. Então a gente começa o processo na Justiça Federal de primeira instância, quem julga é o juiz federal, há um recurso obrigatório para o Tribunal Regional Federal, que é o TRF, quem julga é o desembargador. Se houver matéria de lei federal, você tem que recorrer ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, quem julga é o ministro, e se houver questionamento de matéria constitucional, então esse recurso vai para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, quem julga é o ministro, e se a gente está na Justiça Estadual, então a gente protocola essa ação na Justiça Estadual de primeira instância. Quem perder vai recorrer ao Tribunal de Justiça, ao TJ, quem vai julgar é o desembargador. Não satisfeito com matéria de lei federal, então a parte vai recorrer ao STJ, que é aquele mesmo do slide passado, quem julga é o ministro, e se houver matéria se houver matéria constitucional, quem vai julgar é o STF, que também é o ministro, que é o mesmo também do slide anterior. E agora eu abro para perguntas e respostas. Abro para perguntas para dar as respostas, se houver tempo. Bruna, temos um comentário da Nani Rodrigues, que ela diz: de fato, uma colocação errada na tradução ou interpretação para quaisquer idiomas pode causar grandes danos. Já vi surdos sendo detidos em virtude de uma colocação errada da intérprete. Nossa. É necessário estar atentos e ter conhecimento na área para que ocorra uma comunicação efetiva, inclusive em Libras. Excelente, concordo plenamente. E aí eu tenho também um exemplo, né? Eu li alguns dias passados, algumas semanas passadas, que uma pessoa do Haiti ficou presa 7, 8 meses nos Estados Unidos, porque essa pessoa do Haiti, né, esse nativo do Haiti, falava crioulo, não falava o francês da França, vamos dizer assim, não entendo nada de francês, mas vamos comparar. E o intérprete que foi contratado só falava francês da França. Então, ele não falava, né, o crioulo. E aí, houve um ruído gigantesco na comunicação, essa pessoa ficou 7, 8 vezes presa, para então eles conseguirem um intérprete de crioulo para refazerem as audiências, e aí ele foi inocentado, que deveria ter sido desde o início, né? Então, com certeza, essas falhas representam grandes problemas, inclusive, obviamente, nas Libras, né? Não sabia desse caso concreto, mas exatamente isso. E é claro que toda tradução vem com muita responsabilidade, né? Então, também na tradução literária, né? Uma tradução literária mal feita pode prejudicar muito o original e tudo mais, né?
Mas quando a gente fala da área médica, da área de engenharia, né? Então, tradução de uma máquina, por exemplo, imagina você, né? Você traduz mal a tradução de uma máquina, a pessoa pode se acidentar. Então, na tradução técnica, a gente tem que ter um rigor técnico assim, de 1000%. Então, tanto que para nós que somos tradutores técnicos, e para mim e para minha equipe aqui do Descomplicando, que somos tradutores jurídicos especificamente, é muito difícil ou quase impossível fazer tradução literária, fazer tradução criativa, porque a gente tem que se abster o tempo todo de criar em relação ao texto. É claro, a gente vai colocar a gramática, né, de um jeito satisfatório, obviamente, cada língua, né, tem aí sua gramática e tal, mas a gente não pode criar em cima dos termos técnicos, né? Então, se é uma petição inicial, eu tenho que traduzir por complaint. Se é o réu, eu tenho que traduzir por defendant. Se é o autor, eu tenho que traduzir por plaintiff, por exemplo, né? Obviamente no inglês. Então, isso nos traz uma responsabilidade gigantesca e os escritórios que confiam na gente confiam que eles não vão, que o cliente deles não vai perder milhões de dólares numa transação por causa de uma palavra mal traduzida. Então, muito obrigada pela sua contribuição, quem contribuiu, e com certeza na área das Libras também. Ainda temos mais alguns minutos, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Obrigada, Graça. Ela está falando excelente essa palestra, de fato, entendimento de um assunto muito complexo. É isso que a gente faz aqui. A Graça, inclusive, é uma de nossas alunas, aluna do professor Carmel, e é justamente isso que começa aqui pelo nome da empresa, né? Então, Descomplicando o Inglês Jurídico. Então, o direito, para quem não tem informação, é uma área super árida, é uma área super técnica e super difícil. Então, aqui a gente realmente desconstrói essa dificuldade e coloca para os alunos de uma maneira muito simples. Eu sempre, né, quando estou treinando os professores, falo para eles, né, não é de uma maneira simplista, é de uma maneira simplificada, porque a gente pode ser profundo, né, pode dar uma matéria muito profunda, mas mas dando essa matéria de uma maneira simples. A Gil Lester também, ela era nossa aluna e sempre muito gentil. Meu curso terminou, mas eu não paro de aprender. Exato, eu não paro de aprender, né? Tendo feito curso fora, sendo formada em Direito, a gente sempre estuda. E o Edu Martins. Obrigada, Edu. A decisão da STF sobre futebol que você citou deve ser da Copa União, Campeonato Brasileiro de 87, entre Flamengo e Sport. Obrigada, eu não me lembrava dos detalhes porque eu não entendo nada de futebol. Só foi resolvido juridicamente ou judicialmente, os dois que faz, em 2018. Então, só para eu encerrar aqui, André, para a gente partir para a próxima palestra, então, assim, o STF, vocês imaginem, né? O STF como o órgão supremo, o órgão julgador supremo do país, tendo que se preocupar, imagina, você pega ministros altamente qualificados em direito constitucional e essa coisa toda, professores de faculdade, tendo que se debruçar, como é que ele falou? Na Copa União do Campeonato Brasileiro de não sei o quê, um negócio assim, imagina, eu fiquei né, imaginando lá o Gilmar Mendes, não era ele na época, eu acho. Não, pode ter sido até ele, 2018. Né? Então, vamos assistir os lances. É uma coisa assim, enfim. Acontece muito no Brasil, está acontecendo cada vez menos, porque estão existindo agora travas para os processos chegarem no STF, tá? Só como curiosidade, mas realmente isso já aconteceu. Perfeito, Bruna, muito obrigado pela sua palestra. Tenho certeza que quem ainda não conhecia o Descomplicando vai conhecer agora. Recomendo muito, pessoal, os vídeos da Bruna são incríveis, então que todos possam conhecer o trabalho da Bruna no YouTube, nas redes sociais. Bruna, mais uma vez, muito obrigado pela sua palestra. Eu que agradeço e um ótimo final do dia de evento, um ótimo dia amanhã. Estarei acompanhando todos os colegas e prestigiando todo mundo também. Ana e André, parabéns. E todos os organizadores daqui também. A pouco vamos ter sorteio, né, Bruna, do Descomplicando. Vamos ter sorteio do Descomplicando. Vai ser um curso bem legal. A gente está promovendo um webinário gratuito que já está com quase 300 inscrições. E vou passar para a Ana Júlia também o link para vocês se inscreverem. Ela pode mandar para vocês e vão ser todos bem-vindos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Bruna, e mais uma vez, bom lembrete da Ana Júlia. Gente, falta pouco tempo para a gente ir para os sorteios, hein? Então, se inscrevam nos links para o sorteio, tá? Quem aí não quer ganhar um curso do Descomplicando e outros mais cursos que a gente tem para sortear para vocês. Então, não percam tempo, se inscrevam lá no Não se demorem, inscrevam-se em nossos enlaces para participar do sorteio.
Y ahora, empezando la participación especial, me gustaría invitar a Ana Beatriz Benucci para hablar del Sintra. Boa tarde a todos. Já estou no ar? Sim. Tá sim, Ana, só isso, pronto. Agradeço, Ana Júlia, pelo convite. Seu evento maravilhoso. Estou muito feliz por estar aqui e venho falar um pouquinho sobre o Sintra para vocês que estão nos ouvindo. O Sintra, ele é o Sindicato Nacional dos Tradutores, ele engloba os tradutores e os intérpretes, e nós temos vários benefícios para quem se associa. O primeiro deles é que você vai estar fortalecendo a categoria, isso é muito importante, né? Precisamos ser unidos, ser uma categoria forte, ter entrosamento. E vocês vão estar também num site que tem muita procura. Inclusive, temos uma novidade, né? A gente está começando agora a contratar um serviço de SEO para colocar o site cada vez mais no topo das pesquisas. Se vocês forem pensar em quanto custaria para vocês ter um site, manter um site, pagar esse tipo de serviço, vale muito a pena vocês estarem associados ao Sintra. E outras associações também são muito importantes, né? Enfim, eu vim falar do Sintra, mas tem a Abrates, tem várias. Vocês passam uma imagem mais profissional, vocês estando junto a uma associação. Não vou falar sobre isso nesse momento, mas vocês sabem das regras da ABNT, da ISO, que já vem rolando há um tempo, e que os clientes, tanto clientes diretos, né, empresas quanto agências, eles estão começando a se preocupar cada vez mais com a qualidade do tradutor. Eles não querem simplesmente, me dá o telefone de um tradutor, pegar uma indicação. Eles querem saber se a pessoa se encaixa em certos parâmetros, para eles terem uma garantia maior. Tá? E as associações vão poder comprovar que os associados têm, elas vão poder dar uma declaração. Fulano de tal, nosso associado desde o ano tal, cumpre as especificações da ISO. Né? Isso é um movimento importante que está sendo feito agora, está começando, estamos em transição, não está tudo sendo exigido ainda agora, mas vocês fiquem sabendo que será. Então, vamos nos profissionalizar cada vez mais. Bem, o Sintra, o que mais ele oferece? Muito apoio aos tradutores e intérpretes. Por exemplo, um benefício do Sintra que é muito usado todos os meses, alguns tradutores me procuram para isso, é a nossa consultoria jurídica. Então, você vai assinar um contrato, você está com dúvida se aquele contrato é bom para você, se vai te prejudicar de alguma forma, se as cláusulas são excessivas ou se não são suficientes, você pode ter uma primeira consulta gratuita. Opa, Ela caiu. Ela caiu, né? Primeiro tinha congelado, não foi isso? Eu achei Primeira que primeiro imagem, sim. Vamos ver se ela consegue voltar. Se ela percebe, eu vou avisar ela aqui que ela caiu. Se André Enquanto nós tiver... vamos tentando isso que eu ia falar. retomar o contato, online tem disso, né, gente? Às vezes a conexão cai, ela fica um pouquinho instável, então enquanto a gente vai retomando o contato para seguir com o recado do Sintra, lembro a vocês mais uma vez, gente, quem tiver aí tirando prints da palestra e puder postar nas mídias sociais, quem estiver postando, marque o Profit 2022, coloque a hashtag do Profit 2022, que a gente está acompanhando, vai compartilhar também de vocês. E é interessante também para os seus amigos e também possíveis clientes que tenham vocês nas mídias sociais, quem tem mídia social profissional, poder saber que vocês estão aqui participando de um simpósio, adquirindo conhecimento, trocando figurinhas, aumentando o networking de vocês, tá? Então, marque aí, poste nas suas mídias sociais que está participando aqui, marque o Profit, marque a hashtag também do Profit 2022, que a gente vai estar atento, e também você vai poder fazer, por que não, uma propaganda nesse momento. Né? Lembrando a todos também que daqui a pouquinho a gente vai ter sorteios, então os sorteios como uma grande característica de sempre aí do Profit 2022, até mesmo nessa modalidade online, a gente não abandonou essa grande característica que a gente tem, então
para vocês poderem participar e concorrer a cursos, vocês têm que se inscrever nos links passados para vocês aí no chat, tá? Então, não se esqueçam de se inscrever nos links para poderem ter direito a concorrer a cursos, tanto do Descomplicando, quanto do Traduza, do Léxicos e outros, tá? Isso, gente. A gente resolveu fazer assim porque, como os cursos são bem específicos, tem curso de jurídico. De repente, uma pessoa que não está interessada vai ganhar, vai ocupar aquela vaga. É diferente do presencial, que a gente pode, na hora, chamar a pessoa e, se ela já não quiser, ela sair. Mas no caso aqui, né, iria ficar. Como que a gente iria fazer? Então a gente resolveu fazer. Para amanhã Consegui serão voltar. outros. Ótimo, ótimo, Ana. Só concluindo aqui, amanhã serão outros sorteios, eu vou mandar para vocês os outros links, tá? Vou fazer os outros formulários e aí vocês também já podem ir preenchendo. Pronto, Ana, a palavra é Sim, sua. vou falar rapidinho. A pandemia fez isso conosco, né? Agora tudo tem que ser online, tem muitas vantagens. Pessoas que não poderiam estar presentes estão, mas acontecem esses bugs. Enfim, vou terminar de falar rapidinho sobre essa consultoria jurídica, que o Cintra arca com ela, é gratuita. Normalmente, na primeira consulta, as questões se resolvem. Imagina, o advogado vai orientar algum procedimento, ou o próprio Cintra pode enviar um e-mail para um cliente de vocês que deixou de cumprir com o acordado, que deixou de pagar, e costuma se resolver rápido. Se de toda forma não resolver, o Cintra negocia condições especiais com o advogado. Outro benefício, a nossa consultoria contábil. Então, você não sabe se é melhor para você abrir um tipo X de empresa ou tipo Y, como é que você vai declarar no seu imposto de renda um dinheiro recebido do exterior. Nós temos o escritório Veiga, né, que ele cuida da contabilidade do Cintra e ele responde às dúvidas dos associados. Isso é excelente, né? Eu recebo muitos depoimentos de pessoas que tiveram a vida facilitada com isso. Temos plano de saúde por adesão, inclusive até a 1.000, né? Obviamente o associado vai pagar, mas são condições melhores para quem é associado, um valor melhor. E quanto mais pessoas tivermos, melhor valor nós poderemos oferecer, né? Bem, ademais, a gente investe muito na formação continuada do associado. Tá? Então, nós procuramos sempre conseguir descontos em congressos, em cursos e até mesmo em pós-graduação. Na Estácio de Sá, se eu não me engano, a gente já está com 65% de desconto em pós-graduação. Não só para o associado e não só para a área de tradução. Imagina, para os filhos de vocês também. Se vocês têm dependentes que vão fazer uma pós-graduação, em alguma coisa na Estácio vai ter esse desconto. Na PUC o desconto está de 10%, né? Também já ajuda bastante a gente. Então, nós convidamos vocês a fazerem parte do Cintra. Tá? Eu não sei se caiu na hora que eu estava falando da ISO. Já há algum tempo vem rolando essa história da EBNT e da ISO, já há alguns anos, né? E agora finalmente saíram várias orientações, guidelines que eles dão, porque os clientes e as agências, tanto os clientes diretos quanto agências, estão preocupados em verificar realmente a qualidade dos tradutores, né? A pessoa quer uma garantia de que o tradutor é profissional, já que é uma profissão que ela não é regulamentada, né? Você não tem um CREA, como se você fosse um engenheiro. Você tem uma profissão que ainda não é regulamentada. Mas você quer garantias, você não vai colocar o seu enorme trabalho de engenharia, ou sua pesquisa de medicina, ou um contrato milionário na mão de um aventureiro. Então, a ISO exige várias coisas, né? Algum tipo de formação em tradução, ou vários anos já de trabalho, de bagagem de trabalho. Muitos anos de prática. E para isso, emitir as declarações para os seus afiliados. E realmente, para a gente emitir, a gente vai ver se o afiliado se enquadra ali naquilo tudo. Então, vocês ficam muito mais profissionais dentro de uma instituição do que soltos aí pelo mundo. Temos uma promoção aqui essa semana, a anuidade do Cintra é 375, né? E a gente tem uma promoção essa semana para quem assistiu o Profit. Vocês podem mandar um e-mail com o código PROFIT22 e vai ser 320 essa primeira anuidade. Gostaria de convidar todos vocês. Agradeço muito a Ana Júlia, em primeiro lugar, por organizar esse evento,
tão bonito, assim, tão importante, e também pelo meu convite. Tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta minha, eu sou uma pessoa acessível, eu estou aqui, depois se quiserem, vocês conseguem facilmente até meu WhatsApp. Manda um e-mail lá para o Sintra, Ô, estou Ana, aqui para vocês. só vou aproveitar para lembrar que o valor da anuidade a gente parcela no cartão de crédito, viu, gente? 10 vezes, gente, você não vai nem sentir. Esse valor é pelo ano. Muita gente acha que é por mês. Não é por mês, gente. É o valor para o ano, ok? Bom reforçar. Pois é, por mês vai ser 30 e pouquinhos. Você não vai nem sentir no seu cartão de crédito. E você se profissionaliza, sabe? Eu sei que é caro também você fazer um site, você passar a ter procura naquele site demora muitos anos. O Sintra já é um site bastante antigo. Eu, como associada, vou falar como associada, eu recebo frequentemente e-mails de pessoas, encontrei seu nome no Sintra, quero um orçamento. É frequente. Maravilha, É Ana. isso. Então, convidamos a todo o pessoal, agradecemos ao seu recado, Ana, muito importante para o pessoal que tiver interesse, contate o pessoal do Sintra, acesse o site, para que tenha também esse tipo de benefício para poder se profissionalizar. Como a Ana falou, é muito importante você estar associado aí a um órgão como o Sintra ou como outros, para você poder também estar mais bem visto no mercado. Então, Ana, muito obrigado. Nada. Estão pedindo um e-mail, contato@sintra.org.br. Vocês acham fácil? Coloca no Google lá, Sintra, sindicato, vocês vão achar. Tá? Perfeito, gente. Então tá aí o e-mail para quem pediu. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para vocês, um grande prazer estar aqui. Obrigado a você. Tchau, tchau. Então, pessoal, agradecemos mais uma vez aos esclarecimentos da Ana Beatriz sobre o Sintra e também agradecemos às colegas de cabine de interpretação para espanhol, Graça Pinheiro e Mariela Andrade. Agora, então, nós teremos um intervalinho de 20 minutos, tá? Na volta teremos os sorteios, então, último momento para vocês se inscreverem lá nos links antes dos primeiros sorteios. Então, vamos lá. Agora é o momento. Se inscrevam lá durante esse intervalinho, lá nos links dos sorteios, para vocês também concorrerem aos cursos, tá? Então, depois a gente vai ter os sorteios e você vai conhecer o Quixote. Teremos a apresentação de mais 3 grandes nomes da tradução para vocês. Imperdível. O retorno será, então, às 15h30. Enquanto aguardam, assistam ao vídeo que fizemos em homenagem aos nossos patrocinadores e apoiadores.